Então, eu queria, né, usar a aula de hoje para a gente reforçar esses pontos sobre a atividade prática, né? Então, como a gente já havia conversado e já estava também, né, programado, a gente vai ter, de agora em diante, os temas que a gente vai estar trabalhando aqui nessa parte, né, em algoritmos 2, estão relacionados a métodos de busca e métodos de ordenação. Então, qual é a proposta, né, que já tinha aí sido colocada anteriormente? A proposta é que cada grupo, né, que já estava dividido desde o início e tudo, ficasse, né, responsável por algum método específico ou de busca ou de ordenação e produzisse uma simulação, né, para apresentar para a turma. Então, a proposta é essa, que vocês produzam uma simulação do funcionamento daquele método para poder apresentar para a turma. Então, vocês me enviaram, né, os materiais de pesquisa. Eu ainda não respondi, não dei o feedback de todo mundo. Eu dei o feedback principalmente dos que vão apresentar primeiro. Então, ontem eu coloquei lá um feedback para alguns, né? Quando o feedback foi no próprio arquivo, como eu não consegui enviar esse próprio arquivo lá pela tarefa no AVA, eu enviei por e-mail. Então, quem enviou, né, para mim pelo AVA, dê uma olhadinha no seu e-mail, no e-mail que está cadastrado, né, no AVA. Se por acaso não tiver recebido, me avisa para eu poder enviar, né, para algum outro e-mail. Que tal o feedback sobre a pesquisa que vocês me enviaram, né? Sobre as fontes que vocês utilizaram. Então, alguns, né? Eu fiz alguns comentários para não usar determinada fonte, porque tem métodos que tiveram uma determinada evolução. Então, alguns estão considerando algumas fontes, né? Métodos mais antigos, outros não. Então, eu fui fazendo alguns comentários em cima dessas fontes de pesquisa que vocês enviaram. Então, para algumas pessoas, eu respondi diretamente como um comentário lá na atividade. Para outros, não, né? Eu respondi, eu precisei comentar o arquivo, e aí eu enviei por e-mail. Então, quem, né, fez o envio para mim, pelo AVA, dê uma olhada no seu e-mail que eu respondi com o arquivo, tá? Então, assim, os que eu respondi ontem foram os métodos de busca, que são a busca sequencial, busca binária, e o grupo do que está com bubble sort, que vão ser os primeiros, né, a fazerem aí a sua apresentação. Então, os outros eu vou responder entre hoje e amanhã no máximo, tá? E aí, a partir disso, é importante que vocês planejem, né, o que vocês vão, como que vocês vão fazer essa simulação, né? O que vocês vão apresentar. Então, como eu tinha comentado já na semana passada, vocês não vão ter que fazer nada extremamente complexo, né? Então, a proposta é fazer uma gravação, uma simulação, né? Do funcionamento do método, como forma de explicar como que esse método trabalha, como que esse método funciona. E no dia aqui, né, da aula que seria referente sobre esse método, o grupo vai falar um pouco sobre esse método. Não precisa ser nada tão formal, né, mas dar uma visão geral e apresentar a simulação que vocês produziram. Claro que, né, principalmente considerando todo esse contexto, eu vou estar o tempo todo, né, interagindo com vocês nessa apresentação, vou estar fazendo meus comentários, vou estar complementando com alguma coisa, né? Então, a proposta, na verdade, é que cada grupo, vamos dizer assim, foque no método e entender realmente esse funcionamento, né? E vocês vão perceber que quando a gente faz isso, né, a gente consegue entender muito melhor, né, aquele método, quando a gente tem que produzir, a gente tem que buscar isso. Então, o objetivo principal é esse, tá? Então, o horário em si da apresentação vai ser algo bem tranquilo, no sentido de, né, vocês vão falar sobre o vídeo que vocês produziram, vão apresentar ele, né, vão falar um pouco sobre o método, mas nada
com tanto rigor, né? Inclusive, assim, eu não quero, eu tenho uma dificuldade maior para falar e quiser que outra pessoa fale do grupo, não tem problema nenhum, né? O objetivo é que o grupo em si interaja. Então, é importante que vocês comuniquem, né? Que dividam aí as responsabilidades, né? Então, o objetivo maior é esse. Eu vou acrescentar lá no AVA, para vocês poderem acompanhar cada grupo, né? Eu vou acrescentar lá, junto aqui, né, com o referente a cada semana, o material, os slides, né, vamos dizer assim, que eu costumo utilizar em aula para cada um desses métodos. Então, vocês também vão ter essa fonte aí de busca, vamos dizer assim. Então, eu vou acrescentar isso hoje ou no máximo amanhã também. E aí vai estar lá referente a cada semana, né? Então, um é da busca binária, o outro é bubble sort, o outro é o de seleção, o outro é insertion sort, né? E assim por diante. Então, a gente vai fazer desse modo. E eu só quero realmente é que vocês, eu preciso, né? E eu coloquei isso como um prazo lá dentro aqui, né? De uma das tarefas. Então, teve aqui a entrega da pesquisa e o envio dessa simulação. Então, se você gravou um vídeo, por exemplo, você vai me mandar o link desse vídeo. Qualquer dificuldade que tenha com relação a isso, entra em contato comigo, né? E aí eu vou orientando o grupo, né, mais detalhadamente. Esse envio, todos os grupos precisam fazer até o dia 25. O que significa, né, sem ser sábado agora, o outro. Por quê? Porque eu preciso validar o que vocês produziram, para que não corra o risco de ter tido algum erro, né, algum equívoco e vocês apresentem uma coisa que não estava, né, totalmente correta. Então, por isso, e para ser justo com todos os grupos, né, por mais que um apresente antes do outro, todos vão enviar no mesmo prazo, né, para ser justo com todo mundo, né? Então, o prazo vai ser desse modo, e aí a partir disso eu vou validar e vou dizer, ó, o vídeo não ficou ok, vai ter que ajustar isso aqui. Então, o que eu sugiro? Quem preferir, faça um exemplo no papel, né, de passo a passo do método, estilo que eu vou aqui mostrar para vocês, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar. Vai mostrando, fazendo no papel, como forma de verificar se está ok, o que vai acontecendo em cada etapa. Ó. Então, repare que aqui eu comecei com um vetor, aqui no caso, que estava nessa posição os elementos, 9, 7, 1 e 5. E aí, no próximo passo que o método aplica, ele alterou esses dois elementos aqui, o 9 com 7 alterou, e aí o vetor ficou desse jeito. Depois ele alterou aqui outro elemento. Aí eu vou fazendo todas as modificações até chegar no ponto final. E vou mostrando, ó, todos os passos de como o vetor vai ficando até encerrar. Então, eu sugiro que primeiro façam uma simulação no papel, para vocês estarem certos de que essa simulação está correta. E aí, quem quiser pode me enviar essa simulação. Aí eu dou ok, ó, o exemplo que você fez está ok. E aí você pode pegar e montar a tua simulação real, né? Fazendo a gravação, para que não haja tempo desperdiçado, né? Trabalho desperdiçado. Então, é uma sugestão. Então, não é para ser algo extremamente complexo. Então, vocês podem dividir a tarefa. Uma pessoa do grupo vai montar, né, o exemplo no papel. A outra pessoa vai gravar, né? Quem tiver uma facilidade maior vai fazer a gravação. A outra pessoa, as outras duas vão ficar responsáveis com uma maior responsabilidade no dia da apresentação. Então, vocês podem dividir as tarefas aí do modo que for mais conveniente. Mas o importante é que todos estejam participando. Então, se tiver alguém que está no grupo e não está participando, é só uma questão de sinalizar, ó, professora, os que participaram do grupo foram esses aqui, tudo bem.
Então, essa é a proposta. Então, seguindo com o nosso planejamento, né, de aula, as nossas aulas estão sendo adaptadas, né, mas o conteúdo em si já estava organizado e a gente está mantendo essa organização, né? Então, a aula de hoje já seria com esse objetivo de ser voltada para tirar as dúvidas de algum grupo que tenha, de algum método específico, de alguém que queira esclarecer ou ir dando um feedback de como está a atividade de vocês, tá? O outro ponto é sobre as apresentações, né? Então, na próxima aula, que não é semana que vem, então lembrando que semana que vem é feriado, então vocês vão me enviar essa simulação, né, gravada até o sábado, que é 25, sem ser sábado que vem, o outro. E qualquer necessidade de ajuste que precise, eu vou dar esse feedback para vocês fazerem o ajuste a tempo da apresentação. Então, a primeira apresentação vai ser, as duas primeiras, no dia 30, sem ser quinta-feira que vem, a outra. Quais são os grupos? Pesquisa binária e pesquisa sequencial. Então, tem 2 grupos nesse dia, tá? Então, não é para ser algo, como eu falei, extremamente complexo, demorado. Cada grupo vai apresentar a sua simulação e falar um pouco sobre aquele método. E eu vou estar ali, de algum modo, complementando, esclarecendo dúvidas que a turma possa ter. Então, não vai ser nada solto, tá? Tudo vai estar sendo supervisionado, gerenciado, acompanhado por mim, em todos os momentos. E aí, em seguida, na semana seguinte, dia 7 de maio, vai ser o Bubble Sort. Os métodos de ordenação, como de certo modo, eu diria que eles têm uma complexidade um pouquinho maior do que o de busca. Então, eu dividi um método por aula. Mas também nada impede de fazer algum ajuste nesse sentido, tá? Então, a gente vai deixar inicialmente configurado desse modo aí, e qualquer ajuste a gente vai se comunicando. Mas o que precisa estar realmente estabelecido é que a entrega vai ser a mesma para todos os grupos, não importa se você vai ser o último a apresentar ou não. Então, todos vão ter o mesmo prazo para fazer, tá? Então, essa entrega vai ser feita aí para todo mundo no mesmo prazo. E aí, antes disso, eu queria só reforçar, né, fazer uma introdução sobre essa proposta mesmo da busca, né, e da ordenação. Então, por que a gente estuda? Por que é importante, né, estudar a busca, estudar a ordenação? Porque são operações extremamente comuns dentro de sistemas, né? Então, se a gente acessa um sistema qualquer, né, de compra, por exemplo, né, estou ali num e-commerce da vida, eu estou fazendo busca, eu vou buscar por um produto que eu estou querendo comprar, eu vou buscar por uma informação, né? Então, métodos de busca é algo extremamente utilizado nos mais variados sistemas, desde um contexto básico, né, um sistema de uma clínica com cadastro lá dos pacientes, né? Então, em algum momento eu vou ter que ir lá buscar pelo paciente para acessar os dados deles, para agendar uma consulta. Então, a gente vai estar usando busca o tempo todo. E a ordenação também é um método, é uma funcionalidade muito importante, né? Se a gente for analisar também nesses sistemas de compra, né? Eu posso pegar, então eu vou lá fazer uma determinada busca por um produto, né? Então venho aqui no site da Americanas, por exemplo, acesso aqui o site da Americanas e vou fazer a busca por algum produto aqui, né? Então vou procurar aqui por um notebook. E aí clico aqui como opção de busca, ele vai me retornar, né, tudo que ele tem. E se a gente for observar, então fiz o meu processo de busca, então algum algoritmo de busca já foi aplicado. Além disso, eu tenho aqui mesmo a opção, por exemplo, de ordenar. Eu posso ordenar
pelos menores preços. Então, ele vai fazer uma ordenação de um modo crescente, quer dizer. Então, ele vai começar de tudo que está relacionado a notebook, do valor mais barato até o mais caro. Ou eu posso vir aqui o contrário, né? Do mais caro ao mais barato. Então, a gente tem uma série aí de possibilidades. E aí a gente conclui nesse aspecto que busca e ordenação são operações muito recorrentes, muito utilizadas em sistemas de um modo geral. Então, por isso a importância do estudo disso, do conhecer, né, métodos de busca mais eficientes, né, para ter um resultado melhor na aplicação do meu sistema, principalmente se eu estou falando de, né, uma grande quantidade de dados, de elementos. Então, tem uma série de situações nesse sentido. Então, são funcionalidades muito utilizadas em contextos de programação de um modo geral. Então, aqui a gente conhece alguns desses métodos, né? Então, a gente trabalha aí com os métodos de busca, os básicos, a busca sequencial ordenada. Então, busca sequencial eu posso considerar com dados não ordenados, com dados ordenados. Então, eu tenho duas versões, duas possibilidades. Busca binária, que é uma outra forma de executar buscas. E aí, dependendo da estrutura de dados que tiver por trás disso, eu vou ter outros formatos de busca, né? Então, considerando que a gente tem até o momento aqui, né, na disciplina, que são estruturas do tipo vetor, vetor de registro, então a gente vai trabalhar com buscas em cima desse contexto, em cima de vetores, por exemplo, tanto a busca como a ordenação. Mas eu poderia ter outras estruturas que, conforme vocês conheçam estruturas de dados, né, que aí vai ser no próximo semestre, vocês vão ter contato com outras possibilidades de busca, de ordenação para outros tipos de estruturas, tá? E um outro ponto também relacionado aos métodos de ordenação. A gente tem diversos métodos de ordenação. Então, aqui a gente está abordando alguns deles, como forma de entender alternativas de ordenação. Mas a gente tem muitos outros métodos, além do que a gente vê aqui, e que serve como aí um insumo, como um estímulo também para vocês buscarem isso e verem que a gente tem outras possibilidades. Bom, então, o objetivo principal seria fazer essa introdução, esclarecer um pouco sobre essa questão do trabalho, né, de como vai se dar. E a partir disso, eu vou deixar aí para quem quiser esclarecer alguma dúvida, né, algum grupo, principalmente considerando aí, né, os grupos que vão apresentar primeiro, né, que possam ter aí dúvidas mais imediatas, né, de qualquer modo. Os outros grupos podem continuar, e todos, né, podem continuar esclarecendo aí as suas dúvidas, mas para quem aí tiver alguma dúvida específica, né, poder aproveitar esse tempo para esclarecer, tá? Vamos lá, eu queria só mostrar alguns exemplos, né, que eu não sei se eu cheguei a mostrar na semana passada, acho que não, de possibilidades aí de ordenação. Professora, Oi, bom dia. bom dia. Todos os dois métodos de busca tem a busca sequencial e a busca sequencial ordenada? Tanto a busca binária como a não binária? Não. A busca binária ela só serve para Para vetores ordenada, né? ordenados. A Uhum. busca binária é só para vetor ordenado. A busca sequencial, a sequencial original, ela pode ser aplicada tanto para um vetor ordenado como não ordenado. Ela funciona do mesmo modo. Só que além dela, a gente tem uma outra versão dessa sequencial específica para quando o vetor está ordenado. E aí eu tenho uma vantagem maior do que usar a primeira versão. Então, o grupo que vai falar da busca sequencial, na verdade, tem essas duas possibilidades, o ordenado e o não ordenado. Ah, A tá. Essa era a minha binária dúvida, não. O grupo que vai porque ficar com a binária só pode ser aplicada para vetores ordenados. porque essa é a minha dúvida, porque eu vi a busca
a busca por vetores ordenados e eu só associei ela à busca binária. Eu pensei que só dava para fazer com a busca binária quando o vetor era ordenado. Quando não era ordenado, seria usada a busca sequencial. Então, eu vou Não, fazer uma pesquisa então mais completa para o seu tema é busca ordenada sequencial, sequencial. né? Ou é binária? Não, sequencial, sequencial. Então, o sequencial, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma versão do método quando não está ordenado, então a busca sequencial original ela pode ser aplicada para qualquer vetor, ordenado ou não ordenado, que sempre vai funcionar. Só que além dela, eu posso fazer uma adaptação nessa busca sequencial para quando eu sei que o vetor está ordenado. Para quê? Para eu tirar vantagem disso. Então, Aí já por seria um exemplo, ramo da busca binária, né? Que você divide ele. não, mas olha só, o que eu estou querendo dizer é que a busca sequencial ela pode ser adaptada sem ser busca binária. Esquece a busca binária. A Hum. busca binária ela é aplicada para vetor ordenado, mas ela tem uma característica específica, que é dividir o vetor ao meio e ir descartando aí as metades. Agora, a busca binária, a busca sequencial, vamos supor, eu vou até usar aqui o meu slide para ilustrar essa situação. A busca sequencial, ela pode ter duas versões, uma busca sequencial não ordenada e uma busca sequencial ordenada. Essa sequencial ordenada não é a busca binária, ela funciona de outro modo. Então, vamos supor, primeiro vamos considerar aqui a minha busca sequencial. Então, nessa busca sequencial, estou considerando que os elementos não estão ordenados. Se eles não estão ordenados, eu vou aplicar o método padrão da sequencial, que é ir percorrendo até que eu encontre, ou então que eu chegue ao final, né? Seria aí o contexto da busca sequencial quando o meu vetor não está ordenado. A busca sequencial ordenada, o que é isso? Eu vou ter o mesmo raciocínio da busca sequencial, porque o que é o sequencial? É ir percorrendo um a um na sequência. Então, se eu estou dizendo que é uma busca sequencial ordenada, ela não pode ser binária, porque a binária não segue essa sequência, ela vai dividindo ao meio. Então, quando a gente adapta a busca sequencial para que possa ser tirada uma vantagem, se o meu vetor está ordenado, é para o seguinte: pensa que Aí, o se eu meu tiver vetor um aqui. valor, se eu Oi? tiver um número, eu adapto ela, porque se eu tiver um número que não tem no meu vetor, eu já posso fazer a comparação, correto? Se o número for maior e eu Isso, já é chego no isso. limite, eu Exatamente posso fazer a isso. comparação, aí eu não preciso Exatamente percorrer o isso. vetor todo, né? Isso aí. Então, é só uma adaptação. Eu continuo com o raciocínio de ser sequencial, só que o que acontece, né? Aqui eu estou procurando o valor 40. Então, eu vou olhando. 40 é igual ao que está nessa posição? Não. É igual a dessa? Não, também não. É igual a essa? Não. É igual a 48? Não. Só que o que acontece? Esse 48 aqui, ele é maior do que o 40 que eu estou procurando. Então, se o vetor está ordenado e ele está só aumentando, não tem como. Se eu encontrei um valor maior do que o que eu estou procurando, não tem como mais ele estar no restante do vetor. Então, eu posso interromper essa minha busca antes de chegar ao final. Mas eu só posso fazer isso porque eu sei que ela está ordenada. Se não tivesse ordenado esses dados, né, eu não poderia ter essa garantia. Então, eu não poderia interromper antes. Então, isso que seria a busca sequencial ordenada. Eu continuo com a proposta do sequencial, só que eu consigo tirar uma vantagem pelo fato de saber que os meus dados estão ordenados. Então, é só uma adaptação, é uma segunda versão que só vai poder ser aplicada se o vetor estiver ordenado, mas que ela é um pouco melhor do que a outra para essa situação. Tudo bem? Tudo bem, entendendo. Então seria só isso. Então é mais uma adaptação, né? Então a gente tem essas duas possibilidades de sequencial: aleatória para qualquer tipo de vetor ou para quando o vetor eu já sei que ele está ordenado, né?
Alguma outra dúvida, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida específica? É, seja aí, né, do seu grupo ou algum outro, ou sobre esse processo todo, né, de como isso vai ocorrer. Em relação à apresentação, professora, depois que a gente enviar para a senhora o material já pronto e a animação, a gente vai fazer a apresentação aqui pelo Zoom mesmo, como a senhora faz a apresentação das aulas, não é? Isso, Compartilhando a tela e fazendo a explicação, cada um no seu grupo. isso. Só que, como eu falei, assim, vocês não precisam fazer algo extremamente longo ou extremamente formal, né? O principal, na verdade, é vocês apresentarem a animação que vocês fizeram, simulação, né? O modo que preferirem, e falar um pouco sobre isso, sobre o método, né? Então, se vocês quiserem, né, simplesmente usar a animação e apresentar, usar até mesmo, né, para explicar, né, ou para apresentar o código, alguma coisa. O meu próprio slide pode usar, não tem problema. Então, assim, não precisa montar algo extremamente amplo. Se fosse na sala, a gente ia fazer algo mais elaborado a nível da apresentação, tá? Mas como não vai ser, então a gente vai fazer algo um pouco mais informal. Então, quem quiser, né, montar alguma apresentação própria, né, compartilhar na hora, fica à vontade para fazer. Mas não precisa ter a mesma formalidade que a gente teria na sala de aula. O principal é que vocês mostrem o que vocês fizeram e explique, né, o funcionamento do método. E aí, né, o que for preciso, complementar e tudo mais, eu vou complementando. Gente, só um ponto aqui, né, que eu tô lembrando, que o Zoom daqui a pouco vai cortar aí nos 40 minutos. Então, se cortar, né, quando cortar, aí eu vou reiniciar aqui, tá? Só para vocês saberem aí. E aí, tudo bem? Dúvidas? Nada? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo preparado? Sobre a questão, né, dessa animação, simulação. Tá claro para todo mundo o que que é para fazer, né? Como que seria isso? Professora, eu ia fazer uma animação igual a senhora fez agora que a senhora apresentou aí. Eu ia fazer inicialmente ia fazer no papel para tirar todas as dúvidas, mas eu sugeri para o meu grupo fazer assim, fazer um slide e depois gravar a tela do computador, fazendo a animação sequencial de cada passo que o algoritmo ia realizar para poder fazer a busca. Pode ser. Eu só sugiro realmente que tente gravar para ficar algo ali como fosse uma animação mesmo, entendeu? Para ficar como uma ilustração mesmo, né, desse funcionamento. Pode usar o próprio slide. Eu só realmente queria que vocês gravassem para ficar como um produto, algo que vocês produziram e que todo mundo vai poder acessar. Então, assim, até tem aqui no. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, que eu saí, tirei. Tem aqui no um exemplo, não sei se eu cheguei a mostrar esse exemplo para vocês no YouTube, que é feito mais ou menos desse jeito. Só que, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, é como se eu estivesse fazendo aqui uma tabelinha no PowerPoint e eu vou manipulando, né? Esses números poderiam ser aqui caixas de texto e ele vai manipulando e mostrando o que ele está comparando. Não necessariamente tem que fazer desse modo, né? Eu estou só mostrando que isso aqui foi uma captura de tela também, que você consegue, por exemplo, montar no PowerPoint e ir fazendo. Outros modelos aqui, não sei se eu vou achar um aqui agora para mostrar, tem exemplos de pessoas que fizeram com papel. Então, colocou, né, um número, por exemplo, aqui tem um que usaram
material aqui de CD, né? Só para vocês verem que tem várias possibilidades, né? Então, o que que fizeram aqui, ó? Numeraram. Ih, peraí que eu saí. Numeraram aqui esses CDs e foram usando como forma de representar, né, a ordem que os elementos ficariam. E aí ele vai comparando. Outros fazem isso usando papel, usando objetos e numerando. Aqui tem, esse aqui não está em português, né? Mas é só para a gente visualizar, na verdade, o exemplo, né? O recurso que foi usado. Usaram com figuras, ó. Então, aqui, cada um representando um valor e aqui a posição no vetor, ó. E aí vai mostrando as comparações do que ele está comparando e quando ele faz a troca, por exemplo, no caso, né, da ordenação. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A questão é, cada grupo avaliar o que acha mais fácil fazer, o que prefere fazer, principalmente considerando que vocês vão estar trabalhando de forma colaborativa, mas cada um no seu contexto, né? Então, é importante também levar isso em consideração. Por isso, até que eu dei essa sugestão de uma pessoa pode fazer o exemplo no papel, né, para me enviar, por exemplo, eu valido e aí outra pessoa vai ser responsável por montar a animação e gravar, né, coisas desse tipo. Então, isso vocês podem se dividir da forma que for melhor aí para cada grupo. Mais alguma dúvida, gente? Em relação ao complemento do material que a gente enviou, caso necessite complementar, a gente manda por e-mail para a senhora poder validar ou posta no AVA de novo? Pode postar no AVA de novo. Eu vou configurar lá, vou mudar, que acho tem que ver como é que está configurado para permitir enviar mais algum arquivo depois. Aí pode enviar por ali, tá? Só vou pedir para, caso envie, para me sinalizar isso, por favor. Porque o AVA nem sempre avisa, né, que eu recebi novo arquivo, só para, né, não demorar para ver, por exemplo, né, para eu saber que você enviou. Mas, como eu falei, eu vou colocar lá no AVA também esses meus slides aqui. É só porque eu queria que primeiro vocês mesmos tentassem fazer a busca, né, tivessem esse contato, mas eu vou deixar esses meus slides como material, né, ali em cada, que corresponderia a cada aula, né? Então, na aula que seria da próxima, que são as buscas, eu vou deixar o slide sobre busca. Na que seria a aula 8, do tema 8, eu vou deixar o Bubble Sort, e assim por diante. Então, vou fazer desse modo. Mas aí vocês podem consultar também o meu slide como forma, né, de ter aí um outro material a mais. Mas quem pegar mais alguma para complementar, só me envia mesmo, só para eu dizer que está tudo ok ou não, né? Só para ter um retorno. Tudo bem, então, gente? Então, olha, eu só preciso realmente confirmar aí com vocês a questão do que eu preciso que vocês me enviem, tá? Então, uma prévia, né, do que vocês estão fazendo. Então, até o dia 25, ou quem quiser me mandar antes, né, me mandar. No dia 25 seria já o vídeo gravado, né? Mas quem quiser me mandar antes, uma prévia no papel mesmo, né? Para eu poder dar algum feedback e vocês, por exemplo, não gravarem à toa e tal, alguma coisa errada, né? Então, me manda esse passo a passo, como se fosse um exemplo, e aí eu dou um feedback se está tudo ok, né? E aí vocês podem gravar mais tranquilo, tá? Então, eu vou aqui, tá dando já os 40 minutos, eu vou reiniciar para caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Mas, de qualquer forma, né? Quem não tiver nenhuma dúvida, tudo tranquilo, só quero reforçar, né? O que tiver de dúvida sobre esse processo, sobre o método,
vai me perguntando, tá? Porque é importante para vocês conseguirem produzir o material correto, né? Não ter nenhum problema com relação a isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Algum ponto? Tá, então eu vou só encerrar aqui a gravação.